Desde o boom de Fullmetal Alchemist nos anos 2000, com a primeira adaptação feita pelo estúdio Bones do mangá homônimo de Hiromu Arakawa e posteriormente com a segunda adaptação Fullmetal Alchemist Brotherhood, muito se debate sobre os paralelos da história com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Entre as discussões mais frequentes está a dúvida: a obra critica ou não governos totalitários? Para muitos a mensagem parece ambígua. Mas será que é mesmo? Será que em Fullmetal não é justamente aí que mora a crítica? Ter personagens bons dentro do meio militar faz sentido? Hoje, no Devaneio, vamos conversar sobre o contexto de guerra em Fullmetal Alchemist e dar a nossa opinião sobre essa discussão. Como a maioria de vocês deve saber, Fullmetal Alchemist conta a história dos irmãos Elric, que após uma tentativa fracassada de trazer a mãe de volta à vida, buscam recuperar seus corpos através da Pedra Filosofal. O contexto de Fullmetal Alchemist é crucial para entender a profundidade da trama. Desde o início, a Mestres é apresentada como uma nação militarista em expansão envolvida em diversas guerras. Não é difícil perceber as semelhanças entre a Mestres e a Alemanha da década de 40, especialmente devido à política expansionista agressiva de ambas. No entanto, a referência histórica se torna ainda mais evidente com a introdução do Führer, King Bradley. Nesse momento, fica claro que a inspiração é direta e não mera especulação. A Mestres, como a Alemanha nazista, anexou territórios ao longo de sua trajetória. À primeira vista, isso pode parecer apenas mais uma referência histórica, mas na verdade se revela uma peça fundamental para o desenvolvimento da trama, especialmente no que diz respeito ao plano do antagonista, pai dos homúnculos. Esse paralelo com o regime nazista não é apenas uma camada adicional de contexto histórico, mas uma chave para entender os objetivos e motivações do personagem, além de aprofundar a crítica social e política presente na obra. O que leva muitas pessoas a questionarem se Fullmetal compactua ou passa pano para regimes militares totalitários é a presença de militares com boas intenções e o desfecho final, em que o coronel Roy Mustang, ao invés de estabelecer um governo democrático, dá continuidade a um governo com Führer, prometendo ser um líder melhor. Mas não é bem assim. Não se muda num governo do dia para a noite sem um contexto adequado. Além disso, os militares não são exatamente bons. Eles são humanos e, como tais, aprovam ou desaprovam o governo de acordo com suas próprias convicções. O fato de Mustang se tornar o Führer faz sentido dentro da lógica da história. Ele representa uma alternativa mais viável, dadas as circunstâncias. A Mestres ainda teria que desenvolver muito para alcançar uma ideia de democracia. Não podemos esquecer que todo o território de Amestre foi criado artificialmente e que sua cultura tem base militar. A introdução de conceitos como a democracia exigiria uma transição gradual, pois a situação do país é delicada. Mas a crítica está lá. A Mestres emprega uma política semelhante à do espaço vital da Alemanha nazista. Conquistar território seria, segundo o governo, necessário para garantir a soberania nacional. Assim, passam por cima de culturas como a de Estival, sob o falso pretexto de que tais culturas representam uma ameaça à dita soberania. A maneira como os militares se referem aos estivalianos remete às ofensas dirigidas aos judeus na história real. Os olhos vermelhos e o cabelo branco, características físicas desses povos, são usados pelo governo como prova da natureza rebelde deles. Mesmo de forma sutil, fica claro que essa é apenas uma das desculpas utilizadas para justificar o extermínio. Hiromu Arakawa fez o dever de casa, digamos assim. Ela aborda esses temas com bastante competência. Os cães do exército, os alquimistas federais, representam a ciência sendo usada para todo tipo de barbárie, o que faz Edward odiar ser chamado de cão do exército. Soul Tucker é o ápice desse conceito, sacrifica até mesmo a própria família. As provas estavam lá, mas só viraram um escândalo quando os irmãos Elric se envolveram. Ou seja, foi necessário que a situação ganhasse visibilidade para que o exército se mexesse. Depois descobrimos que o próprio exército ignorava tais experimentos porque realizava coisas ainda piores. Quimeras com soldados, uso de pessoas como combustível, entre outros horrores. Os protagonistas de Fullmetal carregam cada um à sua maneira as marcas de um regime militarista e expansionista. Trisha, a mãe dos irmãos Elric, morre doente, sem acesso a tratamento ou apoio do Estado, algo comum em regimes que priorizam a guerra acima da vida civil. Sua morte representa abandono dos mais vulneráveis por um sistema que só olha para as armas, não para as pessoas. Os pais de Winry, médicos, são assassinados por salvarem feridos do lado inimigo, mostrando como até o ato de curar vira ameaça em uma guerra. Já Mustang, Risa e Hugh participaram diretamente do massacre de Estival. Carregam não só a culpa por terem sido usados como ferramentas de extermínio, mas também por terem permitido que isso acontecesse, por terem se deixado usar, mesmo sabendo no fundo que havia algo errado. Isa traz nas costas, literalmente, a marca da alquimia de destruição. Scar, por outro lado, representa o que sobra depois do massacre, a dor crua, o luto transformado em fúria. Por tudo isso, dizemos que Fullmetal Alchemist como shonen é uma obra muito profunda, é coerente do início ao fim. Vale ressaltar que no anime clássico, a coisa vai ainda mais longe, inclui até mesmo o nosso mundo durante o período da guerra, mas para todos os efeitos, o mangá e o anime Brotherhood foram o foco desta análise, pois é neles que a crítica aparece de maneira mais sutil. Sabemos que existem muitas interpretações
e a maioria delas é válida. Mas como já foi dito no vídeo, acreditamos que por se tratar de um shonen, a crítica está presente na medida certa. E esse tipo de narrativa ainda envolve muitos outros elementos. E o fato de Hiromu Arakawa ter conseguido equilibrar todos tão bem é prova da sua qualidade como autora. Isso ajuda a entender por que a obra merece o sucesso que tem e porque até hoje ainda gera tanta repercussão. Então, comente aqui embaixo o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.